Afaste-se do pecado. Hoje vamos falar de um homem na Bíblia que obedeceu às ordens do Senhor. Mas no final de tudo, a Bíblia nos diz que ele não se afastou dos pecados e deixou de ter seu coração inteiramente na presença do Senhor. Que triste, não é verdade, irmãos? Estava na hora de tirar uma nota 10, mas vacilou. O nome desse homem era Jeú. E vamos meditar neste perigo de não nos afastarmos do pecado. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, e essa será mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. 6 horas da manhã, todos os dias, estamos aí pelas redes sociais, meditando e refletindo na bendita palavra do Senhor e orando, fazendo uma corrente de oração e fé pelos nossos problemas, dificuldades e lutas. Vamos lá, então? A nossa devocional, repetindo o tema aqui, afaste-se do pecado. O texto bíblico está em 2 Reis, capítulo 10, verso 30 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor disse a Jeú: Como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levou Israel a cometer. Irmãos, o capítulo 10 do livro de 2 Reis é uma história muito violenta e muito sangrenta, pois havia uma família que dominava o povo de Israel e ela precisava ser eliminada para que o povo do Senhor não mais fosse influenciado por eles a cometer as atrocidades que eles cometiam de idolatria, feitiçaria e até sacrifício de crianças e outras coisas muito piores. Essa família era a família do rei Acabe e também da sua mulher Jezabel. Todos os seus descendentes precisaram morrer, sem contar os sacerdotes e servos do ídolo chamado Baal, que Jezabel havia instituído como Deus de Israel. Deus então incumbiu Jeú para executar todas essas pessoas para que seu povo não se desviasse mais dos seus caminhos. E Jeú cumpriu cabalmente as ordens do Senhor. Porém, a Bíblia nos diz que ele não se afastou dos pecados que Jeroboão havia implantado em Israel de adorar bezerros de ouro. E nos diz a palavra que seu coração não foi inteiramente do Senhor. Ele não cumpria totalmente a lei de Deus. Por isso, ficou com essa marca de um homem obediente, mas que não serviu e adorou a Deus de todo o seu coração. Tudo por não ter se afastado dos pecados. Eu quero refletir com vocês sobre o perigo de não nos afastarmos de pecados que sorrateiramente estão sempre batendo à nossa porta. Jesus nos ensinou que temos que orar e vigiar. Não basta apenas orar. Se não vigiarmos, acabaremos caindo em armadilhas do maligno que está sempre querendo que nos afastemos do Senhor nosso Deus. Nós não precisamos conhecer toda a Bíblia para evitarmos o pecado em nossa vida. Normalmente, nós já sabemos aquilo que desagrada a Deus. E o que devemos fazer é praticar aquilo que já aprendemos que é certo. Não adianta querer cobrar ações de Deus ou mudanças em nossas circunstâncias se não estivermos com o nosso coração inteiramente diante da presença de Deus. Veja, eu não quero dizer que nosso coração vai ser perfeito ou que teremos uma vida sem erros ou pecados, mas no que depender de nós, temos que aprender a dizer não para aquelas coisas que já sabemos que desagradam a Deus. Não podemos praticá-las. Veja, irmãos, não podemos brincar com o pecado. Ele nos afasta de Deus. Ele provoca dores futuras, provoca rupturas em casamentos e em amizades. A Bíblia nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quando falamos de nos afastar do pecado, estamos dizendo daqueles pecados que planejamos, que temos convicção que estamos errados, coisas que já até nos avisaram que são erradas e que não devemos fazer. Claro que nós sabemos que a Bíblia nos diz que todos pecamos, que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos.
mas não são os pecados que nos atolamos neles. Durante o dia nós erramos, nós falhamos em um momento que ficamos nervosos, erramos em nossas opiniões, tropeçamos em nossos relacionamentos, mas isso não quer dizer que queremos viver assim, nem podemos querer viver assim. Nós lutamos para pedir perdão ao Senhor e assim retornarmos ao caminho da santidade diante da presença de Deus. É diferente daqueles pecados que a gente conhece como corrupção, o adultério, a raiva, a vingança, a ira, a perseguição, a mágoa, a prostituição, o uso de drogas ou bebidas e muitas outras coisas terríveis que sabemos que nos afastam de Deus. Então, afaste-se dos pecados antes que eles te afastem de Deus. Amém? Que você fique com essa palavra nesta manhã. Nós vamos orar para Deus nos ajudar e termos discernimento para não cairmos nessas tentações do maligno e termos uma vida que agrade ao Senhor de todo o nosso coração. Amém? Logo depois nós vamos fazer aquele momento da corrente de oração e fé que fazemos aqui. Oremos, meus irmãos. Nosso Deus e Pai, a tua palavra nos fala que o pecado a todo tempo nos assedia, mas nós te pedimos nessa manhã que nos afaste, Pai, dos pecados. Não nos deixe cair nas tentações do maligno, porque, Pai, quando a gente fica caindo assim, uma hora a gente vai acabar, Senhor, saindo da sua presença, desistindo do caminho, desistindo de agradar ao Senhor, e teremos um coração frio ou um coração morno, e isso não agrada o Senhor. Vimos aqui na palavra a história de Jeú, que obedeceu ao Senhor, ordens difíceis, mas, Pai, ele mesmo acabou, Senhor, não se afastando dos pecados e, ó Deus, sofreu consequências por isso. Senhor Jesus, nos ajude. Hoje nós temos a ajuda do Teu Espírito Santo, que nos mostra onde estamos errando, aquilo que precisamos parar, e aquilo que nós, Pai, nem podemos fazer, o Senhor também nos mostra. Não nos deixe cair nesses erros, nessas faltas que nos afastam do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, santifica a nossa vida, nos ajude a termos uma vida que agrade o Teu coração, uma vida que agrade, ó Deus, a Sua palavra que está dentro de nós. No nome de Jesus, se o meu irmão e a minha irmã têm se embrenhado, têm se atolado, quem sabe aí, no pecado da corrupção, do adultério, das drogas, dos vícios, da pornografia. Jesus, quantos são os males, né, Pai? O ódio, a vingança, meu Deus, a ira, a raiva. Senhor, tira isso do coração do meu irmão. Isso é pecado, e o pecado nos afasta do Senhor. O pecado traz consequências terríveis para a nossa vida e a nossa família. Nós te pedimos perdão pelos nossos erros e, ó Deus, pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria, força e discernimento para não cairmos nessas ciladas e armadilhas do maligno, para nos tirar da presença do Senhor. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus, Pai, e queremos pedir ao Senhor, na nossa corrente de oração e fé, pela vida de cada irmão e irmã. Estamos aqui para um ajudar ao outro, Pai. Não tem ninguém aqui melhor do que o outro, não. Somos irmãos em Cristo e estamos, Pai, unindo a nossa fé. Talvez o meu irmão está bem com a graça do Senhor, está com saúde, com paz, mas ele faz parte dessa corrente de oração para ajudarmos a orar, Pai, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão em aflição de alma. Meu Deus, nós podemos interceder por eles, pedir ao Senhor que os teus anjos estejam ajudando. Ó Senhor, que tu possa estar agindo e operando, porque a sua palavra diz: agindo Deus, quem impedirá? Senhor, se a tua mão estiver estendida, Senhor Deus, os milagres acontecerão, e eu peço ao Senhor que cure aquele que está enfermo, aquela família que está dilacerada, destruída, acabada, a vida deste jovem
que sente um vazio dentro do seu coração, ele procura preencher com a prostituição, procura preencher com a pornografia, ou com as drogas, ou a bebida, mas nada disso satisfaz. Ó Deus, que o Senhor possa ajudar. Essa vida, esse irmão, Pai, essa irmã, são muito valorosos para o Senhor. Então, Deus, estende a sua mão e ajuda este pai, esta mãe que tem clamado pela sua família. Ajuda, Senhor, essa família que está toda dividida, gente brigando uns com os outros. Misericórdia, Senhor. É ódio, é raiva, é ira, é perseguição, é calúnia, é fofoca, é difamação. Quebra isso, Senhor. Repreenda esse espírito de confusão que tem reinado dentro dessa família, ó Deus, e tem reinado no coração dessas pessoas. Pai querido, nós oramos pelos enfermos, oramos por aqueles que estão com problemas de alma, com crises de ansiedade, com problemas de pânico ou depressão, oprimidos pelo inferno e pelas circunstâncias da vida. Ajuda o teu filho e a tua filha. Oro por aqueles que estão em solidão de alma, meu Pai, sentindo-se sozinho, mesmo perto de uma multidão ou dentro de uma família ou até numa igreja. Ó Jesus, que o Senhor esteja consolando e confortando o coração dessa pessoa. Pai querido, o Senhor é um Deus de milagres, é um Deus de poder, age em favor de cada um de nós. O Senhor conhece as nossas lágrimas, o Senhor sabe pelo que estamos precisando e nós estamos batendo na porta do céu e crendo que o Senhor vai nos ajudar. Por isso nós temos aqui todos os dias essa corrente de oração e fé. Somos crentes no Senhor, acreditamos na sua palavra, no seu amor e na sua bondade. Nos ajude, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Meus queridos irmãos, peço a você a gentileza de compartilhar essa mensagem, dar o seu like e inscrever-se aí nos nossos canais, tá bom? Todos os dias, 6 horas da manhã, eu, pastor Clodoaldo aqui, e você junto conosco aí, orando, buscando a presença do Senhor, para que Deus possa fazer grandes milagres. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe, tenha um bom dia e eu desejo a você a paz do Senhor Jesus.